Um velho pastor estava se aposentando, a igreja convidou um jovem pastor, provavelmente um formando aqui da faculdade, e antes do dia da posse, do culto festivo, ele foi ao gabinete do nobre pastor, e então o veterano obreiro entregou para ele 3 envelopes. É uma história antiga que alguns já devem conhecer. Entregou-lhe 3 envelopes e disse: olha, guarde bem estes envelopes e só os abra diante de crises. Quando você enfrentar a primeira crise, os envelopes estão numerados de 1 a 3. Na primeira crise, abre o envelope número 1, na segunda, o número 2 e na terceira, o número 3. E eu ouvi o culto, ele foi embora, o pastor antigo foi embora, e o rapaz então começou a tocar o barco. E não demorou muito, veio a primeira crise. Terrível. E ele não sabia como resolver. E pensou, e de repente lembrou-se dos envelopes. Estava lá guardado no armário. Correu lá, abriu e estava escrito: põe a culpa no pastor anterior. E ele começou a pensar, de início ele relutou um pouco, ele começou a pensar: sabe o que é verdade? Ele que deixou essa herança maldita aí para mim, sabe? Ele que não fez as coisas que devia fazer, ele que não excluiu esses membros problemáticos, ele que não fez. Eu não tenho culpa de nada, a culpa é dele mesmo. E começou a ir lá para a igreja e começou a falar: meus irmãos, olha, nós estamos nesse encalacro aqui por culpa do pastor, o pastor que não fez o que devia fazer. Ele, tudo que está errado foi ele que fez. E tal, e contornou a situação. Engapelou com aquela desculpa e continuou o trabalho. Veio a segunda, mais rápido ainda do que a primeira. E ele já não esperou muito, foi lá e abriu. E estava escrito: põe a culpa na denominação. Aí, mais rápido ainda, ele já arrumou argumentos, já começou. É isso mesmo, a convenção não ajuda. Nós não temos ajuda de nada, nós só contribuímos, mandamos para o cooperativo, fazemos isso e aquilo, e missões, e não temos nada. Né? E olha, e depois não tem treinamento, não tem isso, não tem aquilo, a culpa é da denominação. E enrolou o povo, passou a crise, veio a terceira. E aí, mais do que depressa, ele foi lá, tirou o terceiro envelope, abriu, e aí estava escrito: prepare outros 3 envelopes. Acabou o ministério. O que eu quero dizer, meus irmãos, é que essa história de colocar a culpa nos outros não precisa de envelope, não. Parece que isso já inata no ser humano. Desde o Éden, nós temos a tendência de achar que a culpa é dos outros. Às vezes é, mas na maioria das vezes é nossa. Somos nós. Fazemos nossas burradas, damos nossas cabeçadas, tomamos decisões equivocadas, fazemos coisas que não devíamos fazer e depois queremos sair com o lombo sem nenhuma cicatriz, sem nenhuma consequência, sem nenhuma responsabilidade. A culpa é sempre dos outros. Por isso eu convido você a ler em Eclesiastes capítulo 11, verso 9. Eclesiastes 11, verso 9, em que o sábio escreveu assim: jovem, aproveite a sua mocidade e seja feliz enquanto é moço. Faça tudo o que quiser e siga os desejos do seu coração. Mas lembre-se de uma coisa: Deus o julgará por tudo o que você fizer. Consonante com esse texto está Gálatas 6:7, que diz: não se enganem, de Deus não se zomba. Tudo aquilo que o ser humano semear, isso também ceifará. Ah, meus irmãos, eu quero falar que você é responsável. Esse é o tema dessa meditação. Você é responsável. Eu sou responsável. Não vou dizer nenhuma novidade, mas relembrar coisas importantes, principalmente para nós brasileiros, que temos a tendência, tá? Além de ser inato isso, a desculpa no ser humano, nós brasileiros somos criados assim. Né? Nós achamos que todo mundo tem culpa no cartório, menos nós.
Mas o texto diz que não. Diz que nós temos uma liberdade para tomar decisões. Temos a vida pela frente, temos tudo, está tudo aí. Devemos viver bem, com sabedoria, gozar a vida, ser feliz. E muita gente acha que para ser feliz tem que fazer coisa errada. Não. A palavra de Deus nos diz que podemos ser felizes sendo íntegros, sendo sinceros, sendo verdadeiros, sendo honestos. Somos felizes assim verdadeiramente. Mas muita gente acha que não pode ser. Mas nós somos responsáveis pelas decisões que nós tomamos. Algum tempo atrás eu me emocionei vendo um jornal, acho que era o Jornal Nacional, um episódio de um tratorista. Um homem tinha um homem muito rico, tinha um terreno muito grande lá na periferia de São Paulo, e houve uma invasão, as pessoas invadiram algum tempo atrás, construíram seus barracos, construíram as suas casinhas toscas, e ele entrou na justiça, pedindo reintegração de posse, um juiz deu, não vamos entrar no mérito da questão da decisão, o juiz deu a reintegração de posse, e então no dia marcado pelo juiz, eles foram lá com o contingente policial e com as máquinas para derrubar os barracos. E aquele tratorista foi com a sua retroescavadeira para derrubar os barracos, mas aí ele viu homens, mulheres e crianças chorando. Chorando porque ali dentro daqueles barracos estava tudo o que eles tinham. E ele então tremendo, e passou lá, e ele tremendo com o volante na mão, vendo aquele povo chorar, ele começou a chorar também, e disse: eu não tenho condições. E desceu. E depois a manchete no outro dia ele foi demitido. Afirmam demitido. Não cumpriu. Mas ele tomou a decisão que mandava o seu coração, que mandava a sua consciência. Fez ao seu coração, aos seus olhos, o que era certo. E ele foi responsável pela sua ação. Pagou um preço, pagou, como todos nós temos que pagar pelas decisões certas ou pelas decisões erradas. Você é responsável, meu irmão, minha irmã, meu ouvinte, por viver uma vida santa. Muita gente pensa que ao momento em que nós entramos e passamos a fazer parte do corpo discente de uma faculdade teológica, um seminário, somos seminaristas, estudantes, nós não precisamos mais nada, nem de orar, nem de ler a Bíblia, porque já a matrícula nos santificou. Né? A Regina, a Maria carimbou ali, pronto, está santificado, não precisa de mais nada, sabe tudo. Infelizmente, alguns que adotam uma atitude assim como sabe tudo mesmo. Aprende 2, 3 palavrinhas de grego e já chega lá com a empáfia na igreja. Né? Fora o pastor assim, né? Ele sabe tudo, o pastor não sabe nada. Com muita empáfia, como se soubesse todas as coisas e não precisasse de uma vida santa. E meus irmãos, e quando eu falo de vida santa, não é nada fora do comum, não é ver anjo voando, não é nada disso, né, pastor? Nada disso. É viver a vida cristã pura e simples. É viver o cristianismo do dia a dia. É vencer a sua batalha diária contra o pecado dia a dia, todo dia. Batalhas passadas não garantem vitórias futuras. É o que a Bíblia nos ensina. Pessoas que conseguiram grandes coisas foram derrotadas em coisas pequenas, porque não vigiaram, não levaram a sério os avisos, não levaram a sério as advertências da palavra de Deus. Cuidado na sua vida de santificação com soluções miraculosas. Não existe. Não existe santificação pronta. Houve época, o Paraná e uma parte do Brasil foi assolada por um movimento chamado Novo Nascimento, que pregava, dentre outras coisas, que o crente não peca mais. Que ao se converter, sua natureza pecaminosa foi extirpada e ele então agora não pecava mais. E muitos embarcaram nisso, que maravilha, agora eu não peco mais. Não peco mais. Mas não existe. Eles se autoiludiam. E tanto se autoiludiam que o movimento morreu de inanição. Morreu por falta de sustentação bíblica, por falta de sustentação prática. Porque não que a Bíblia nos induza ou queira que nós pequemos, de modo algum. Ela inclusive nos proclama a vida de santificação, fugir do pecado. Mas ela diz que o pecado existe e que os crentes pecam. Mas filhinhos, se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai. Temos Jesus Cristo, cujo sangue nos purifica de todo pecado.
Cuidado também com a espiritualização. A gente espiritualiza tudo, não é, na sua vida. Cuidado. Não pode cair nem tanto ao mar, nem tanto à terra, já diziam os antigos. A virtude está no meio, dizia Aristóteles. Cuidado com os extremos. Viver uma vida racionalista é perigosa, mas viver uma vida espiritualizada ao extremo é perigosa também. Então há pessoas aí que estavam correndo, né, o carro correndo a 150 por hora, quando o permitido era 90, e de repente se esborracham contra uma árvore, batem lá no muro, depois fica paraplégico, e depois chega a dizer, isso foi a vontade de Deus. Porque todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Não. Foi burro, foi imprudente, procurou. É triste dizer isso, mas nós muitas vezes somos assim. Até nós espiritualizamos e aceitamos a espiritualização do outro, que fez besteira. É como aquele jovem, né, que engravidou a namorada, aí estava grávida, foi lá, pastor, e agora, pastor? As famílias lá, e o rapaz colocar e fazer, pois é, pastor, mas até isso aí vai ter uma bênção, tem que aumentar o berçário da igreja, né? Né? Tem uma bênção em tudo isso, né? Cuidado com a espiritualização. E também, meu irmão, não confunda ativismo com comunhão com Deus. Há muita gente que pensa que está envolvido 24 horas na igreja com trabalho, que ele está servindo a Deus. Cuidado. Não quero dizer que você seja um vagabundo espiritual, que não trabalhe, que não faça nada. Não é nada disso, mas não confunda. Não misture as coisas. Você tem que ter sua vida devocional, sua comunhão com Deus, que é seu e Deus. É o seu momento de crescer na graça e na comunhão com o seu Senhor. Trabalhe, mas não confunde. Não pensa que você não perde nenhum culto, que você está mais espiritual do que às vezes não. Você faz muita coisa, corre para lá e para cá, mas não tem tempo de falar com o seu Deus, de ouvir o seu Deus, principalmente ouvir. Mas além de que você é responsável por viver uma vida santa, você também é responsável em zelar pela verdade. Você é aluno, está aqui em aprendizado, está crescendo. Muitos aqui já dirigem congregações, missões, muitos são responsáveis por ministérios. E muitas vezes, meus irmãos, a gente vê passar diante de nós descalados, a gente fica quieto. Porque ou não julgamos que temos condições suficientes de corrigir, ou porque não queremos arrumar encrenca. É preferível ser conivente com o erro do que se posicionar contra ele. Mas cuidado, você é responsável. Hoje temos os perigos das teologias da moda. Nós temos, tá? Mas quando você vê uma dessa teologia modista que aparece por aí, comece a questionar, ver onde é que ela vai dar, que consequência vai trazer para a igreja, o que vai acontecer lá no final, o que ela vai trazer para o povo de Deus. Comece a questionar. E se estiver em você, rebater, rebata. Proíba. Se não, alerte, brade, fale. E se não der, caia fora, enquanto é tempo, para não ser contaminado também. Hoje nós temos os cânticos da moda, de gente que, já falamos, nesse púlpito já se falou muito isso, principalmente o pastor Isaltino, de gente que não quer ser cristão, gente que quer ser judeu, que quer voltar, ao invés de viver na graça, quer viver na lei. Tem gente aí que se bobear está pedindo para se circuncidar, porque quer ser judeu de verdade. Coisa de doido. E nós muitas vezes cantamos essa teologia aí. E você é responsável. Os pastores são responsáveis. Eu tenho dito isso. E muitas vezes a teologia cantada é uma teologia herética, totalmente diferente daquilo que crê. Mas por comodismo, se deixa. Às vezes por quê? Para não espantar os jovens, para não ferir susceptibilidades, para não arrumar encrenca. E você deixa passar. Mas você é responsável. E Deus vai cobrar de você a sua tibieza, a sua fraqueza, a sua covardia, a sua frouxidão. E os perigos da própria moda também. Você é responsável em zelar, tá? Nem tudo que vem, que é novidade, é ruim. Claro que não. Por isso, uma das orientações da palavra de Deus é examinar tudo e retende o que é bom. Mas para examinar eu tenho que conhecer. Eu tenho que ter base sólida na palavra de Deus para examinar essas coisas, se elas são assim mesmo. Se a palavra de Deus dá base para aquilo ou não. Mas além disso, você é responsável por viver uma vida santa, é responsável por zelar pela verdade, mas também você é responsável pelo seu aprendizado.
E você vai dizer, mas não são vocês, os professores? Somos. Mas não só. Você. E muitas vezes nós encontramos pessoas, e é muito comum isso, pessoas dizendo assim, mas essas coisas que eu enfrentei no ministério, nunca ninguém me ensinou no seminário. E nem tinha como ensinar. E ai daquele pobre de você se pensar que todo o ensino vai ser dado nesses 4 anos. Isso aqui é só o aperitivo. Só os prolegômenos. Você tem que aprender a buscar nas fontes, a usar a cabeça que Deus lhe deu para poder procurar soluções para os problemas que você vai enfrentar, que vão ser diferentes do que os pastores hoje estão enfrentando. Mas se você ficar lá só com seus livrinhos do tempo do seminário, os que você ganhou, como esse vai ganhar da Betânia daqui a pouco, né? Foi lá na estante, os livrinhos você comprou outras pessoas, mas não investir mais, não procurar. E olha, a coisa é difícil para todo mundo. Eu sei que é difícil, a grana anda curta, é difícil comprar, tá? Mas não se contente com pouco. Eu fiquei espantado, mas ao mesmo tempo feliz. Fui procurado por uma aluna no primeiro ano, que queria essa orientação acerca das coisas que ela deveria ler para a sua monografia de 4º ano. Eu falei, que é essa doida, né? Não vou dizer, mas queria saber. Porque ela já quer ler coisas nas férias para preparar já a sua monografia quando ela chegar no 4º ano. Já está preocupada. Não está esperando a coisa chegar. Um conselho para todo mundo fazer, naturalmente, cada um sabe onde o sapato lhe aperta. Mas eu estou dizendo, é um exemplo de pessoa que não está contente só com o que está recebendo, ela já quer buscar coisas mais, coisas fora. Isso é importante, tá? Por isso que alguém disse, né? Quem é que vai mais longe? O inteligente ou o esforçado? Na minha experiência, é o esforçado. Eu já conheci gente muito inteligente. Estudei com gente muito inteligente. Mas que não deu em nada. Que passou em muitos vestibulares, tá? Mas talvez até por ser tão inteligente, ele acha que tudo é fácil. Tudo é muito fácil. E conheci pessoas esforçadas. Pessoas que tinham limitações intelectuais, mas que sabiam o que queria, colocavam aquilo como algo e diziam, eu vou chegar lá. E ia atrás. E lutava. Passava apertado, mas ia. E hoje eles conseguiram. Hoje eles estão no alvo que eles colocaram para si. Mas muita gente quer que o mundo, como diz o ditado popular, né? Quer que o mundo acabe em barranco para morrer encostado. Ou como diz aqui a filosofia jazierina, né? Fazer-se de leitão para mamar deitado. Quem assim faz não vai longe. Não adianta. Tá? É imediatista, né? Só faz o que é pedido e olha lá, se puder copiar do colega que deixou lá no morto, lá no cárcere, copia, só muda a capa, alguns nem muda a capa, né? Pega do mesmo jeito. Aí quer sim, depois vai para o ministério, aí não tem como, vai copiar sermão do outro, não vai copiar. Mas aí não tem como copiar aconselhamento, não tem como copiar. E aí começa a dar com os burros na água. Conselho de Paulo a Timóteo, que eu repasso a vocês. Ele disse para Timóteo, persiste em ler. Persiste em ler. Às vezes é conselho que a gente dá para formando, né? E aí entra num ouvido e sai no outro. Isso que eu estou dando para vocês, no 1º, 2º, 3º e 4º ano. Continuem a fazer o aprendizado de vocês. Se puderem fazer outros cursos, façam, que vão auxiliar no ministério. Não parem de estudar, não se acomodem, mas vá em frente. Tudo aquilo que você semear, você vai colher. E se você semeia para glorificar a Deus, quer fazer cursos, quer se aprimorar, quer para a glória de Deus, Deus vai usar isso. Dr. Werner Castro, que já esteve aqui, ex-diretor da Faculdade de São Paulo, ele disse que não sabia, mas houve época que o professor dele disse, estuda hebraico. Você tem facilidade, estuda hebraico, vai a fundo, estuda hebraico. Mas eu não tenho para quê? Estuda. E ele foi, estudou. Depois de hoje eu sei por quê. Porque Deus me queria traduzindo as Bíblias. E hoje ele está lá, em Alphaville, lá na Sociedade Bíblica do Brasil, junto com o Dr. Prática, com outros, traduzindo
a palavra de Deus, porque conhece o hebraico como ninguém, como poucos, porque foi estudar, foi se aprimorar. Conclusão: Deus ajuda a quem se ajuda. Essa é uma verdade. Deus quer fazer muita coisa na nossa vida, mas se nós não ajudarmos, Deus não faz. Deus tem um plano para cada um de nós, eu creio nisso. Deus tem um alvo, um potencial para cada um de nós. Alguns vão alcançar, outros não. Não por culpa de Deus, mas por minha culpa ou por sua culpa. Eu não sei até onde você pode ir. Eu não sei até onde Deus quer que você vá. Eu quero que você vá até onde Deus quer. Que você esteja no plano de Deus, mas não seja alguém frustrado. Alguém que podia ter ido e não foi. Por vários motivos. Ou por medo, ou por comodismo. Mas que você vá. Plante bastante e colha bastante. Viva bem, como diz o texto que nós lemos. Faça tudo de acordo com a vontade de Deus. E você vai ver que vale a pena. Que Deus nos abençoe. Amém. Curva a sua cabeça, vamos orar. Pai amado, muito obrigado, Deus, pelos hinos que cantamos, entoamos, louvando o Teu nome e agora pela Tua palavra. Obrigado porque o Senhor nos assiste, o Senhor nos abençoa, o Senhor dirige os nossos passos. E agora, Deus, eu peço uma bênção para os meus irmãos, alunos e alunas dessa instituição, Deus, que o Senhor esteja dirigindo os seus passos em tudo aquilo que fizerem. Que os alvos, ó Deus, de suas vidas sejam alvos de acordo com o Teu coração, alvos que o Senhor preparou para eles. E que eles, ó Deus, não fiquem 1 milímetro aquém daquilo que o Senhor tem para eles. Coroa, ó Deus, a vida de cada um com as Tuas mais ricas bênçãos, pois essa é a minha oração, a minha intercessão, no nome de Jesus. Amém.